Movimentos separatistas da Espanha. A Espanha possui um Estado multinacional, ou seja, contempla em seu território inúmeras nações ou troncos étnicos que possuem um relativo grau autônomo de organização e coesão sociais. No espaço geográfico espanhol, há uma elevada instabilidade política envolvendo especialmente catalães e bascos. Os catalães. A questão dos catalães e dos bascos, apesar de possuir raízes históricas mais antigas, tornou-se mais evidente durante a ditadura espanhola de Francisco Franco, que durante 38 anos, de 1939 a 1977, reprimiu duramente qualquer manifestação de independência por parte desses povos. Os catalães localizam-se na região nordeste da Espanha, constituindo uma nação relativamente coesa sobre o território espanhol, com uma língua própria, o catalão, e sua própria matriz cultural. Catalunha presenciou um movimento intelectual em seus domínios no século XIX, chamado de Renascimento, em que se buscava resgatar a identidade cultural e o idioma original dos catalães. Esse movimento esteve na base da busca pela independência da Catalunha. No entanto, o longo período de repressão da ditadura de Francisco, que durou quase 4 décadas, só serviu para alimentar ainda mais o sentimento de independência por parte dos catalães. Atualmente, pesquisas recentes demonstram uma indecisão da população da Catalunha entre o estabelecimento ou não de um Estado-nação totalmente independente. Apesar disso, as manifestações e protestos pró-independência são frequentes na região, deflagrando a elevada instabilidade política local. Os bascos ocupam a Península Ibérica há mais de 5.000 anos, resistindo a diversas invasões, inclusive a dos romanos, e preservando seus costumes ao longo do tempo, mesmo com a dominação posterior exercida pelos povos bárbaros. Atualmente, o idioma dessa nação é o mais antigo dentre os atualmente utilizados na Europa. Os bascos passaram a ser parte do território da Espanha a partir do século XV, tendo sua divisão com a França solucionada no século XVII. Apesar disso, os bascos conquistaram ao longo do tempo uma relativa autonomia, diferentemente até então das demais etnias localizadas no território espanhol. No entanto, assim como ocorreu na Catalunha, o País Basco sofreu a dura repressão da ditadura de Francisco Franco, que restringiu os movimentos de independência e proibiu o uso do idioma basco. Com o fim da ditadura, o País Basco conquistou novamente uma relativa autonomia com o parlamento próprio e um sistema tributário independente. O ETA, até então apoiado pela população, costumava agir com manifestações violentas realizadas por meio de assassinatos de autoridades militares e políticas. Apesar de serem favoráveis à independência, os bascos tornaram-se contrários a essas práticas do grupo terrorista que depôs suas armas em 2011, mas continua a existir. O que se pode concluir com o caso dos bascos e dos catalães é que esses sentimentos separatistas em relação à Espanha tiveram duas matrizes diferentes. Os primeiros possuem um cunho histórico e político muito fortes, enquanto os segundos seguem uma agenda cultural desde o movimento renascentista do século XIX. Diferenças à parte, os cientistas políticos consideram que a tendência é que eles não consigam suas independências durante os próximos anos, em face do forte apoio que o Estado espanhol possui por parte da União Europeia e da ONU.